Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, hoje eu gostaria de pensar com os queridos sobre o Salmo de número 145 e pensar sobre uma expressão adaptada do militarismo que diz que palavras convencem, mas o exemplo ele arrasta. E este é um fato na vida em muitos sentidos. E eu quero adaptar esta fala, este provérbio, da seguinte maneira: o exemplo divino que arrasta a alma piedosa. Como que Deus atua em nossas vidas de tal maneira a fazer com que nós sejamos arrastados junto com a manifestação do seu poder e da sua glória em nossas vidas. E muitas vezes o que nós precisamos é isso, é de uma intervenção divina que nos arraste mesmo quando nos sentimos tão abatidos e enfraquecidos e sem motivação que não sabemos como vamos seguir, mas assim Deus o faz. E o Salmo 145 é maravilhoso nesse sentido e ele me ensina, eu quero compartilhar contigo 4 aspectos do Salmo, e assim eu deixo contigo os versos 1 ao verso 3, e a palavra do Senhor diz acerca da motivação do meu louvor. O Salmo descreve na pessoa do salmista, em suas palavras, em seu poema, em seu hino de adoração, a motivação do seu louvor e da sua adoração. Os versos 1 ao verso 3 dizem: Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. E aí está o salmista do verso 1 ao verso 3 falando sobre a motivação do seu louvor e ele apresenta as suas razões. Agora, deixe-me só abrir um parênteses aqui e fazer uma observação que, embora a razão do louvor, nós já tratamos disso analisando outros salmos no passado, é importante que nós entendamos e tenhamos a razão para o louvor, que é o próprio Deus e o que Ele faz, o caráter e as ações do Senhor. Mas existem momentos na vida quando você tem a razão, você tem a explicação, você tem a lógica, mas não necessariamente a força. E é por esta razão que eu denomino esta primeira parte como a motivação do meu louvor, porque esta motivação não está em mim mesmo. Embora eu tenha percepção e compreensão, o fato é que eu me motivo a louvá-lo pelo que ele faz, conforme o salmista aqui está dizendo. Então é necessário que exista razão, obviamente. Nós prestamos a Deus um culto racional. Dito isto, é necessário entender também que às vezes a alma está tão abatida que a lógica, a razão espiritual em si mesmo não te leva a esta adoração tão intensa. É necessário então que o sobrenatural do Senhor venha e nos resgate e nos ajude. Em segundo lugar, dos versos 4 ao verso 7, nós aprendemos algo mais. Vamos aos versos então. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos e eu anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. E aí você observa que nesse trecho de 4 a 7, ele fala sobre eles farão algo e eu também farei. Eles te louvarão e eu também cantarei. Então não é uma responsabilidade atribuída a outros, não é uma experiência também projetada para o futuro, é algo que o salmista assume para si e para esse tempo que se chama hoje, embora o contexto das palavras apontem para o efeito futuro de tudo aquilo que o salmista está vivendo no tempo de hoje. Então, esses versos de 4 a 7 falam do pessoal e também do coletivo. Por exemplo, eles falarão do poder dos teus feitos tremendos e eu anunciarei a tua grandeza. Então aí está, o pessoal e o coletivo. E assim, esta dinâmica tão bela no Salmo. Dos versos 8 ao verso 13, então, eu não mencionei, mas a prova do meu louvor. Em primeiro lugar, dos versos 1 ao verso 3, a motivação do meu louvor. Agora acabamos de tratar então dos versos 4 ao verso 7 sobre a prova do meu louvor. Este é um louvor que está embasado em evidência. Eu tenho a experiência e por esta razão o salmista diz: eles cantarão e eu também anunciarei.
Dos versos 8 ao verso 13, a essência do meu louvor. Porque esse louvor tem uma essência. Vamos lá então, do verso 8 ao verso 13. Bondoso e compassível é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é um reino eterno e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Então o louvor do salmista tem uma motivação. O louvor do salmista aqui tem uma prova, uma evidência. O louvor do salmista, em terceiro lugar, de 8 a 13, tem uma essência. E nesses versos de 8 a 13 nós entendemos ou estudamos a essência deste meu louvor. E tem tudo a ver com o reino do Senhor Deus. E dos versos 14 ao verso 21, a consequência do meu louvor. Então nós iremos aos versos 14 ao verso 21 e eles dizem: o Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e os salva. O Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. A minha boca proclamará o louvor do Senhor, que todos os seres vivos louvem o seu santo nome para todos sempre. Esse é o desejo do salmista e, obviamente, esta é, em quarto e último lugar, a consequência do meu louvor, a consequência do louvor do salmista. Recapitulando então, de 1 a 3, a motivação do louvor do salmista, a motivação do meu louvor e do seu louvor. De 4 a 7, a prova do nosso louvor. De 8 a 13, a essência do louvor do salmista, do meu louvor e do seu louvor. E em quarto e último lugar, de 14 a 21, a consequência do nosso louvor a Deus. E por esta razão, o salmista está nessa condição de adoração e louvor, não somente hoje, mas firme e desejoso para todo sempre, porque o exemplo divino arrasta a alma do salmista, no melhor sentido da palavra, nesta direção. Então, você observa que as palavras humanas estão diretamente ligadas às palavras divinas, e aí nós temos que a necessidade humana está diretamente associada no Salmo à provisão do Senhor nosso Deus. Verso 14, o Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. Eu gostaria de mencionar alguns textos da Palavra de Deus no Novo Testamento, e para este fim, abra sua Bíblia comigo, no Novo Testamento, na Epístola aos Tessalonicenses, o capítulo 1 e o verso 5. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. A palavra de Deus diz: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. Então aqui está o apóstolo Paulo falando sobre o reino, que não foi apenas em palavras ao encontro das pessoas, mas em demonstração de poder. E nós precisamos em nossas vidas da demonstração do poder de Deus, que às vezes vem de uma maneira singela, delicada e imperceptível, e muitas vezes de maneira dramática, de maneira sobrenatural, para fazer com que nós continuemos arrastados e mantidos pela graça. Abra sua Bíblia comigo em 1 aos Coríntios, no capítulo 2, o verso 4 e o verso 5.
a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês, que vocês têm, não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, mais uma vez, você observa a mesma tecla, Paulo batendo, o Evangelho não chegou até vocês apenas por meio de palavras de sabedoria. Isso veio tudo confirmado pelo poder do Senhor, para que vocês não dependessem da sabedoria humana, nem de homens, mas daquele que faz tudo perfeitamente. Também em 1 Coríntios, no capítulo 4, e o verso 20, a palavra do Senhor diz: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. E aí você lembra do salmo que acabamos de estudar, e o poder de Deus que atua na vida do salmista, que é tudo para ele e a razão do seu louvor, bem como a motivação do louvor do salmista. E para terminar, eu gostaria de chamar a sua atenção para 2 aos Coríntios, no capítulo 1 e o verso 12. 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho de nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Aí está, a graça de Deus que nos mantém firmes e indo, muitas vezes, sem saber como, nem mesmo o porquê. Um querido irmão em Cristo, chamado Luiz Carlos, ele me mandou uma mensagem. Eu quero agradecer a todos vocês, aproveitando a oportunidade, que me mandam mensagens comentando sobre os salmos e agradecendo também aquilo que tem falado ao coração de vocês. Eu agradeço também por aqueles que confirmaram como negativo, dizendo que não gostaram de algumas das mensagens, mas eu espero que de uma forma ou de outra Deus complete nos corações daqueles que não gostaram, bem como daqueles que apreciam a meditação e as meditações, que o Senhor Deus tenha misericórdia de todos nós e complete em nós aquilo que da minha parte faltou para contigo. Mas esse irmão Luiz Carlos é ex-militar como eu, e ele, como um bom guerreiro de Cristo, pediu para que eu fizesse algo, e eu quero dizer para ele muito obrigado pelo encorajamento, e também eu quero dizer que o que eu vou fazer agora é missão cumprida. Ele pediu para que eu, ao final das meditações, incluísse uma palavra de oração. E eu gostaria de fazê-lo agora, atendendo ao pedido desse querido amigo, irmão em Cristo, até porque Deus atende as orações do seu povo, Deus tem tido misericórdia de nós em ouvir as nossas preces, e nós temos muitos amigos que estão passando por aflições. Eu espero com isso não ofender ninguém ao mencionar alguns nomes, não entrarei muito em detalhes para não ferir ética, e espero até mesmo que os diretores e as autoridades do YouTube não vejam isto com maus olhos. A minha intenção não é de constranger ninguém, apenas de demonstrar um pouco de carinho para aqueles que estão sofrendo. E se você não se importar, eu gostaria que orássemos juntos. Senhor, nosso Deus e Pai que estás nos céus, e ao mesmo tempo tão perto daqueles que precisam, eu quero pedir agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela Leila, pelo Felipe, pela Miriam, que o Senhor, como Pai Celestial, possa completar neles a ausência que sentem. Eu quero pedir a Deus que o Senhor abençoe o Marcos e a mãezinha dele, que agora passam, juntamente com outros parentes, por momentos de aflição. E eu peço que o Senhor possa ajudá-los, trazendo paz, conforto e esperança. Abençoa-os. E eu suplico também que o Senhor venha ajudar a Carla, bem como a irmã, a Andréia. Que o Senhor possa
visitar a Andréia, onde quer que ela esteja agora, quaisquer que sejam as circunstâncias. O Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós te agradecemos pelos médicos e enfermeiros, pela ciência, mas sabemos que o Senhor pode chegar onde nós não conseguimos. E eu peço, ó Pai, que o poder do Senhor vá de encontro a Andréia, a Carla, toda a família. E eu entrego nestas pessoas as nossas vidas, a igreja do Senhor, aqueles que são amigos. E eu peço por toda a população dessa cidade de Dourados tão querida, do estado, do nosso país, do mundo afora. Que hoje, Pai, seja um tempo de cura, seja um tempo de salvação, seja um tempo de santificação, e que a sua graça e a sua misericórdia venham ao nosso encontro. É a minha oração, com o perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo.